Olá, seja bem-vindo a este vídeo que dá início a um longo estudo do livro A Gênese, da codificação espírita. Eu me chamo Renato, sou um trabalhador de casa espírita e estudante da doutrina há mais de 20 anos. Além de fazer parte dos centros espíritas físicos aqui na minha cidade, eu faço parte de um grupo espírita virtual pela internet, que nós temos o WhatsApp, falamos pelo Skype, tem página no Facebook, e agora eu estou fazendo esses estudos pelo YouTube. É um grupo que reúne pessoas até de fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Itália e vários estados do Brasil. Nós fazemos os estudos e, como todo bom espírita, tentamos colocar em prática. Então, pessoas desse grupo participarão do estudo e já sabem das regras. Como o estudo ficará aberto no YouTube, eu vou sempre falar aqui as coisas básicas da doutrina espírita e nesse primeiro vídeo esclarecer sobre como ocorrerá esse estudo. A proposta é fazer vídeos de aproximadamente 30 minutos, eu vou me esforçar que fique assim, uns 3 vídeos por semana, não obrigatoriamente, pode ter mais, pode ter menos, mas eu vou sempre disponibilizar esses vídeos. E o ideal seria que vocês estudassem antes o trecho do vídeo. Por isso que lá na legenda do vídeo eu vou deixar o trecho que foi estudado por cada vídeo. Certo? Seria bom que vocês escrevessem sempre no comentário do vídeo perguntas, dúvidas que ficaram, ou acrescentar opiniões, como vocês veem. Eu sei que muitos espíritas que já conhecem a Gênese podem acessar esse vídeo. Pode me corrigir se for o caso, ficarei muito feliz se isso acontecer, certo? E de vez em quando eu poderei pegar observações e dúvidas e fazer um vídeo especial com aquelas questões. Ou até reunião pelo Skype ao vivo para a gente debater as questões. Certo? Eu vou mostrar aqui a obra básica da doutrina espírita. Para aqueles que são bem iniciantes mesmo, o ideal seria começar pelo Livro dos Espíritos, mas nada impede que faça logo primeiro esse estudo. Eu quero dizer para esses que nós acreditamos na doutrina espírita porque ela tem uma base lógica, né? Uma base lógica do trabalho que Allan Kardec fez, científica. Né? Ele começou esse trabalho duvidando daqueles fenômenos que aconteceram em Paris, que não é tema desse vídeo, mas tem uma lógica espírita, tem uma lógica, todo o conteúdo que nos faz acreditar plenamente nele. Inclusive, aqui na Gênese, a gente vai ler um trecho sobre isso, que vai reforçar esse entendimento. Então, a obra básica, a doutrina começa com o Livro dos Espíritos, no século XIX, em 1857. Depois veio o Livro dos Médiuns. Depois, Céu e Inferno, que trata das esperanças e consolações. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos a moral do Cristo, né, que está no Novo Testamento, a parte que Jesus Cristo deixou através dos evangelistas. Por isso nós deixamos bem claro sempre em nossas lives no Periscope e nos nossos estudos, nós espíritas somos cristãos. E o 5º livro, esse que eu deixei por último, que é o que a gente vai estudar, a Gênese. A Gênese, que trata dos milagres e as predições segundo o Espiritismo, além de tratar do próprio nome do livro, a Gênese do mundo, né? Os milagres e as predições. Eu quero, antes também de começar já direto a leitura, lembrar que eu seguirei lendo a versão em PDF que está disponibilizada no site da Federação Espírita Brasileira, www.feb.org.br.
E se será legal, né, se o que você estiver lendo, se o mesmo que eu estiver lendo, fica bem melhor, mas não impede de vocês usarem qualquer versão da Gênese que vocês tiverem disponibilizada. Esse estudo, como todos os livros da doutrina espírita, ele veio jogar uma nova luz sobre tudo que conhecíamos, né, tanto da fé religiosa como do entendimento das coisas da vida. Aprendemos a coisa de uma forma que foi necessário na época em que foi dito, mas que a cada tempo, a cada momento, Jesus Cristo, junto com a espiritualidade superior, joga novas luzes através de seus mensageiros, que vêm sempre, seus trabalhadores diretos, fazer-nos evoluir. Foram muitos ao longo dos tempos, só para citar alguns, os filósofos gregos, Sócrates e Platão, Santo Agostinho, Lutero, Francisco de Assis, que foi a reencarnação do apóstolo João, o próprio Allan Kardec, que não se chamava Allan Kardec, se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, e precisou usar um codinome, que foi seu nome em vidas passadas. Ele precisou usar para que essa obra não confundisse com a obra dele de intelectual na França, que as pessoas que já o conheciam não achar que foi escrita por ele. Ele organizou, mas as informações vieram do mundo espiritual. Então, por isso que ele usou esse nome. Então, sempre está nos enviando mensageiros para que nós compreendamos as coisas da vida já com um novo entendimento, né? Porque não cabe mais a gente ficar acreditando que o mundo foi feito em 6 dias, em 7 dias. Não cabe mais a gente ficar acreditando que Deus fez um homem de barro e soprou em suas narinas, ele ganhou vida. Tudo isso é uma forma de sentido figurado, uma forma metafórica de se explicar as coisas para cada época. O dilúvio, né, a Arca de Noé colocando um casal de cada animal dentro. Então, hoje em dia, isso está, na minha opinião, fazendo com que as pessoas até percam a fé. Então, essa Gênesis veio jogar uma luz sobre tudo isso. Ok? Então, é isso que eu queria deixar claro antes de começar os estudos. Sempre estarei lendo os comentários para ver se tem alguma questão. Tá certo? Vamos começar o nosso estudo. Introdução. No livro que eu propus, a versão que eu propus, que é a versão que está lá na FEB, deixa eu ver se eu vejo aqui o nome do tradutor, a versão do tradutor não tem aqui agora, mas eu digo depois quem foi que traduziu essa versão. Eu vou sempre dizer o número da página baseado nesse PDF. Baseado nesse PDF. Então, não vai coincidir com a página de quem estiver usando outra versão. E eu também não vou ficar me preocupando demais em fazer um vídeo muito profissional, muito bonitinho, porque o foco aqui é o estudo. O foco aqui é o estudo. Eu sei que falhas ocorrerão, né? Algum contratempo com a gravação, mas eu vou dar o foco no aprendizado, certo? Não sou youtuber, eu sou um estudante espírita que quer passar esse conhecimento, tá bom? Eu acho que eu já esclareci tudo, achei aqui. Na hora que a gente quer achar, a gente não acha, depois é só dar um tempo que a gente acha. Vamos seguir o livro disponibilizado pela FEB, tradução de Guilom Ribeiro. A tradução de Guilom Ribeiro é a tradução que está lá disponibilizada na FEB. FEB, Federação Espírita Brasileira, e às vezes eu confundo com FEB, que é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Mas vamos seguir. Introdução. Escrito aí, a primeira edição publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo de 3 pontos
até hoje, diversamente interpretados e comentados. Quer dizer, são 3 pontos que até hoje foram entendidos de formas diferentes, foram entendidas sobre outro raciocínio. A Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Quer dizer, depois que Kardec fez todo o trabalho de observação dos fenômenos espíritas, começou na França com as mesas girantes, a observação dele, mas antes já tinha acontecido o fenômeno na casa das irmãs Fox, nos Estados Unidos, e ele, ao avaliar, ao observar por muito tempo os fenômenos, ele chegou às conclusões e estudou e propôs que há novas leis regendo essas coisas, esses acontecimentos. E acontecimentos que não só começou naquela época, acontecimento que aconteceu no mundo desde que o mundo é mundo, porque é a verdade da vida. Kardec só fez estudar e esclarecer para que nós, humanidade terrena, cresçamos com isso, certo? Quando ele fala que é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo, as consequências são as transformações que decorrerão em nossas vidas, em nossa sociedade, provocadas por esse novo entendimento. Sempre que a gente tem um novo entendimento, acontece crescimento na humanidade. Acontece uma nova forma de ver a vida e a humanidade avança. É assim com as ciências, com a geologia, com a astronomia, com a química, com a física, com a fisiologia, com a biologia. Sempre que as ciências descobrem, elas não inventam nada, elas descobrem o que Deus preparou, o que Deus fez, descobrem, estudam e a partir daí novas soluções, nova forma de viver começa na humanidade. E é assim que acontece com a revelação da doutrina espírita. Ela veio trazer entendimento sobre coisas que já estão em nós. Olhe bem, quando a fisiologia descobriu e a biologia descobriram como funciona o nosso corpo, que aqui tem coração, pulmão, rins e etc., ela não inventou nada, ela só descobriu que já estava lá e que funcionava desde que iniciou a humanidade na Terra com os homens primitivos. Não inventou nada. A física, quando descobriu o átomo, os elétrons, os prótons, também não inventou nada. Então a doutrina espírita não criou nada nem inventou nada. Ela veio explicar o que já acontece, a mediunidade, a existência de vários planetas no universo habitados. Os espíritos nos dizem que todos são habitados, por isso Jesus falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então é apenas mais uma nova revelação. E que aos poucos a ciência está despertando a curiosidade e estudando. Já são vários temas estudados em universidades, teses estudadas, cientistas aprofundando o conhecimento. Já existe a Associação Médica, Associação dos Médicos Espíritas, a AME, com representações estaduais, médicos que já estudam a doutrina e já fazem a relação entre saúde do corpo e saúde espiritual. Então, prossigamos. 2 elementos, ou se quiserdes, 2 forças regem o universo. Preste bem atenção. 2 forças regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. A doutrina nos ensina que no universo existem 3 coisas: Deus, o princípio espiritual e a matéria. É tudo que existe no universo, tudo deriva disso. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse
de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Então ele está falando do mesmo jeito que um átomo de água deixaria de ser um átomo de água se você tirasse o oxigênio ou se você tirasse o hidrogênio. Os fenômenos da vida, não só os fenômenos mediúnicos, mas também os fenômenos da vida, deixariam de existir se você tirasse o elemento material ou se você tirasse o elemento espiritual. Deixariam de ser os fenômenos. Tudo passa por aí. Agora pode parecer uma coisa vaga, mas a gente vai aprofundar muito nisso. Esse livro trata disso, de como as coisas acontecem, né? Olha só, quando ele fala de milagres, a gente vai conversar aqui sobre os milagres que a gente aprendeu que Jesus fez. Porque Jesus não derrogou nenhuma das leis de Deus. Ele não fez nada sobrenatural. Pode ter sido sobrenatural para quem não conhece, para quem não entende. Não explica o que aconteceu, mas tudo conforme as leis naturais da vida. Foi assim que ele fez tudo que ele passou aqui. Certo? Tem coisas que a gente olha hoje e não tem explicação. A gente fica maravilhado quando vê um hipnotista trabalhando, hipnotizando uma pessoa. E a gente fica maravilhado, né? Uma pessoa ser hipnotizada e, por exemplo, não conseguir abrir a boca, travar, ela mesmo querendo não abre, comer uma cebola dizendo que é uma maçã. Como isso acontece? Não que esse livro vai tratar de hipnose, não. Só estou dando um exemplo assim, que nós às vezes olhamos para certas coisas e não compreendemos, mas tudo acontece dentro da lei natural da vida. Nada derroga as leis de Deus. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece esclarecimentos de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Olha só, fenômenos tidos como inadmissíveis serão explicados no estudo desse livro. Abundam nas Escrituras esses fatos, e por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos dois campos opostos, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, fazendo outros do princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Então, cientistas ateus sempre querem explicar as coisas descartando totalmente qualquer hipótese espiritual. Religiosos dogmáticos, ortodoxos, querem explicar as coisas apenas com o elemento espiritual. Né? Deus, Jesus ressuscitou Lázaro. Pronto, acredite, foi assim. É fé. Quer dizer, o homem estava morto. Na nossa linguagem espírita, o espírito já tinha se desligado do corpo morto. E, pela fé dogmática ortodoxa, Jesus foi lá e fez aquele corpo morto levantar. Então, um descarta o espiritual, o outro descarta o material, e como diz aqui, não chega a uma solução. E o estudo dessa Gênese, como do Livro dos Espíritos, como dos livros espíritas, sempre traz um entendimento. Sempre traz um entendimento. Claro que tem coisas que a própria codificação admite que nós ainda não compreendemos, por ainda não ter a nossa intelectualidade suficientemente desenvolvida. O que é Deus, né? Nós nem tratamos quem é Deus, mas o que é Deus. Como Deus cria os espíritos, como Ele faz na hora de criar os espíritos. São coisas que os espíritos nos ensinam que falta-nos um sentido ainda para ter essa compreensão. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. A solução que ele fala é o que a gente encerrou o parágrafo de cima. Né? A explicação de fenômenos que os materialistas não conseguem, tirando o espiritual, e que
os espiritualistas, os religiosos, não conseguem tirando o material. Quer ver uma coisa? Como iniciou a vida no planeta Terra? Já que ele era uma bola de fogo inabitada, selvagem, sem nem vegetação. E como surge vida? Né? Cientistas tentam explicar isso até hoje. Nos Estados Unidos tem um prédio com cientista trabalhando, bancado pelo governo, por décadas, tentando criar vida artificial, tentando criar vida a partir de elementos inorgânicos, elementos sem vida. Mas como surgiu o primeiro átomo, a primeira célula viva do universo foi a ameba. Aprendi isso com a doutrina espírita, com a Gênese, a gente vai passar por isso. Mas como daquele elemento inorgânico se transformou em elemento químico orgânico e de repente ganha vida e vira um ser unicelular, a ameba. E a partir da ameba ela começou a ter reprodução espontânea, dando vida a outras vidas monocelular, unicelular, e que gerou a vida como a gente vê hoje. Né? É exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenatural. Essa solução que ele quer dizer, essa solução. Ela tira o caráter de sobrenatural. Né? Por exemplo, Deus pegou o barro, fez um homem, soprou em suas narinas e surgiu Adão. Isso é sobrenatural. Isso transgride as leis naturais da vida. Fica apenas a cargo da fé dogmática, da fé que a gente chama fé cega, a fé não raciocinada. Porém, que é o que vale mais? Admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-la completamente? Sua rejeição absoluta arrasta a da própria base do edifício, ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base. Então ele está dizendo, não adianta rejeitar completamente que Deus criou o homem. Né? Apenas rejeitar isso. Apenas, em vez disso, buscar o entendimento dentro do foco da lei natural. Como que criou-se o homem? Como que criou-se a vida animal? Houve uma criação. Como foi criado? Obra do acaso? Não pode ser. Seria me desculpe a palavra, seria muita estupidez achar que um organismo tão complexo, tão perfeito, tão minucioso, o funcionamento de cada órgão nosso, o funcionamento do sistema auditivo com suas bigornas, seus martelos, suas membranas, a nossa visão, o nosso cérebro mandando sinais através dos neurônios para reger o sistema nervoso, achar que isso foi obra do acaso. Não seria inteligente. Então ele propõe aqui, em vez de rejeitar, procurá-la entender dentro da lei racional, dentro da lei natural da vida. Né? E é essa a grande contribuição que a doutrina espírita veio trazer. E a doutrina espírita nada mais é do que um trabalho do próprio Jesus Cristo, como espírito, como homem, porque para nós espíritas, Jesus não é Deus, né? Ele já é espírito puro, já está ligado diretamente a Deus, mas ele é um espírito como nós, que precisou fazer toda a sua jornada evolutiva. Tal razão porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Então, o Espiritismo está levando pessoas, cientistas, pessoas com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, que estavam muito focados nas coisas da ciência, físicos quânticos, médicos e etc., etc., levando a descartar aquela ideia de que tudo é fé e de que tudo era utopia e passar a acreditar naquilo.
Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo. Então é um complemento. Vocês viram aqui no início, eu mostrei os 5 livros. De um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegara o momento de serem publicados. Ele está falando que o material dessa obra já estava pronto, mas não chegara o momento de ser publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhe servirem de base houvessem atingido a maturidade. E, além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. Eu entendo que ele fala as ideias, que precisava esperar ideias que lhe serviriam de base para lançar a Gênese. Eu tenho uma interpretação aqui de que é o Livro dos Espíritos que veio dar essa base. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Nem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Pois é, ele está dizendo que cada coisa tem que vir a seu tempo. A própria revelação da doutrina veio a seu tempo. Jesus desceu à terra a seu tempo. Precisou Sócrates falar, Platão falar de outro mundo, o mundo das ideias. Precisou outros virem antes. Precisou Moisés preparar o caminho de um Deus único. E todo um desenvolvimento moral e intelectual, mesmo que ainda básico, para que Jesus pudesse descer e falar aquelas coisas. O momento certo para a doutrina ser revelada. Então, tudo tem seu momento certo. André Luiz fez uma obra maravilhosa, através das mãos de Chico Xavier, nos revelando coisas fantásticas do mundo espiritual. Está aqui um dos livros, Ação e Reação. Eu tenho uma obra completa aqui, de André Luiz. Mas essa obra precisou vir a seu tempo. Acho que começou em 1940, as primeiras, O Nosso Lar, né, o primeiro livro. Mas precisou do Espiritismo ganhar um certo conhecimento e cada vez mais está avançando nessa velocidade. Então, cada coisa a seu tempo. Então, a Gênese veio no tempo certo. Cada livro no seu momento certo. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Está bem entendido isso, né? Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Olha só, teve um papel dos espíritos e um papel dos homens nessa nova doutrina. Então, ele achou interessante deixar isso claro antes de começar, antes de entrar na questão. Essas considerações preliminares, que a escoímam de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo intitulado Caráter da Revelação Espírita. Então, é o que eu falei logo no início, nós vamos estudar essa legitimidade da doutrina espírita. Por que nós acreditamos nessa escritura, nesse trabalho? Ele vai explicar isso no Caráter da Revelação Espírita, para que a continuidade do estudo ganhe confiança até, né? Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Ele nos chama a atenção. Preste bem atenção nesse ponto, no caráter da revelação da doutrina espírita, porque aí está o nó. Desatando esse nó, o estudo vai seguir com mais tranquilidade. Reexplicando o nó, é a pergunta: por que você acredita nisso que você está lendo na Gênese Espírita?
Por que você acredita nessas coisas que estão no Livro dos Espíritos? Eu fico muito à vontade porque eu respondi isso muito no Periscope. Eu fiz 2 anos de live no Periscope respondendo isso. Por que você acredita na doutrina espírita? Por vários fatores. E a gente vai estudar isso nesse capítulo do caráter da doutrina espírita. Eu acredito por causa da vida de Chico Xavier. Eu acredito por causa de pesquisas científicas. Eu acredito por causa da lógica da justiça divina. Não pode uma criança, se ela fosse início de vida, nascer já desprivilegiada social, fisiologicamente, psicologicamente, não seria justo. Eu acredito também porque meu espírito já deve ter reencarnado já com esse propósito de acreditar em tudo isso. E principalmente porque ela me revelou um Jesus Cristo mais real e mais meritório. Porque se Deus fizesse Jesus perfeito, que mérito ele teria? Hoje eu sei que ele trabalhou a sua evolução para chegar onde chegou. E também mais um ponto, acredito por causa da mediunidade. Tenho uma esposa médium, tenho amigos médiums, trabalho com os médiums. Daqui a pouco, aqui, ao encerrar a gravação desse vídeo, estarei indo para uma reunião mediúnica. Pessoas que são abnegadas, trabalhadoras, sem receber nada por isso. Muito pelo contrário, doando seu tempo, pegando transporte, pegando seus carros, para trabalhar em prol de uma ordem social, em prol de uma fraternidade social, que é o que a doutrina espírita vai fazer acontecer na sociedade. Sem embargo, da parte que toca a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos. Isso é ponto de anotação. A iniciativa pertence aos espíritos. Então, aqueles fenômenos das mesas girantes, aqueles fenômenos das irmãs Fox, foram fenômenos já para provocar curiosidade. Porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Não é a opinião pessoal de um espírito. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Então, é um grupo de espíritos superiores que trouxeram, um grupo de espíritos superiores que trouxe toda essa informação, todo esse conteúdo. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito e então teria o valor de uma opinião pessoal. Então não foi de um espírito. E muita gente que quer denegrir a imagem da doutrina espírita acusa que a gente acredita numa religião inventada por um homem, inventada por um Allan Kardec. Não. Kardec também é um espírito superior, mas ele veio para o lado de cá, ele reencarnou, já planejado a fazer o trabalho do lado de cá. Então, ele foi um organizador do conteúdo. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina. A condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido consagração de controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante da mesma doutrina. O que é que ele fala dessa generalidade? Generalidade e concordância. Isso é um item científico. Um fenômeno só é verdadeiro se ele tiver generalidade, se ele acontecer repetidamente em vários ambientes e em várias circunstâncias. A ciência usa isso. Se eu descobrir algo cientificamente aqui, esse fenômeno tem que ter repetibilidade. Cientistas americanos descobrem uma coisa, os italianos, os franceses, os brasileiros, os soviéticos repetem a experiência e vê se acontece a mesma coisa. Toda a teoria física, química, matemática, astronômica passa por esse processo de generalidade dos conhecimentos. Não adianta um cientista desenvolver uma tese,
fazer um trabalho, fazer uma descoberta, e se for repetido em outro laboratório, não acontece. Não dá certo. Não é recebido como uma descoberta científica. Entendeu? Essa é a generalidade. E concordância. Tem que concordar. E Kardec fez isso. Kardec fez isso com toda a informação trazida pelos espíritos. Ele repetiu as perguntas para vários médiuns, para vários espíritos, como a gente vai ver. Será uma simples opinião isolada da qual não pode o espiritismo assumir a responsabilidade. Se não tivesse generalidade e concordância, seria uma simples opinião isolada. Entendeu? Seria uma simples opinião isolada. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ademais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura perpetuidade. Então, essa coletividade concordante é como se alguém desse um diagnóstico, um médico desse um diagnóstico de um problema que alguém está passando. Se fosse um outro médico para confirmar, ele desse o mesmo diagnóstico. Se fosse em outro, ele desse o mesmo diagnóstico, com os mesmos exames. Então, estava confirmado que o médico está certo. A gente, de vez em quando, não faz isso. Recebe um diagnóstico, vai em outro médico. Eu fiz isso quando eu fui fazer a cirurgia do meu joelho. Recebi o diagnóstico, mas eu ia para uma cirurgia, fui em outro médico. Então, é assim que Kardec fez com os espíritos. Pegava uma pergunta, tinha a resposta. Fazia de novo em outro local, em outro local, em outro local, para espíritos diferentes. Sendo eles todos superiores, as respostas tinham que ser iguais. Não literalmente, mas em sentido igual. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer contrário do que tem dito. Pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. É o que eu falei da repetibilidade. Quando não há repetibilidade, quando não há concordância, qualquer teoria se perde. Como eu falei, eu vou deixar vídeos de meia hora, não quero me exceder, que eu acho que assim motiva as pessoas a estudar o vídeo. Fala, não, eu vou pegar o vídeo, é meia hora, eu tenho meus compromissos, por isso que eu vou usar essa estratégia. Pelo que eu olhei no relógio ali, já deve estar em torno disso. Se passou ou se ficou a menos é pouca coisa. Muito obrigado. Brevemente estarei fazendo o segundo vídeo. Ainda não terminamos a introdução, falta aqui uma parte, mas daremos continuidade sempre assim. Um abraço e vamos estudar juntos, gente, porque isso é um investimento pessoal, é um investimento no seu crescimento espiritual e com consequência direta na felicidade de todos nós. Um abraço a todos.